Olá, boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas à nossa live. A live hoje bem importante, informações de grande interesse para estudantes, para os professores, para toda a comunidade acadêmica. Vamos chegando para a nossa live. Vamos ver se a nossa convidada já está aqui. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? A nossa convidada ainda não chegou, mas ela deve estar chegando. Assim que ela chegar, a gente dá início. Vocês estão bem? A gente não teve live semana passada, mas essa semana estamos retornando. Olá, Samara, boa tarde. Olá, Eduarda. Vamos ver se a professora já está aqui. Ainda não. Mas ela vai chegar. Não, Gabi, eu não pretendo desativar os comentários, não. Eu acho que os comentários são importantes, vocês vão fazer perguntas. Espero que seja bem tranquilo. A live é para tirar dúvidas, não é isso? Vamos ver se a professora chegou. Vou procurar novamente. Ainda não. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vocês podem esperar um pouquinho? Professora Magna, se você está aí, por favor, gostaria que assinasse. Eu continuo sem vê-la. Não estou vendo a professora Magna. Olá, gente. Sim, Roberta, tudo bem? Mas eu não estou vendo a professora Magna. Acabei de falar com ela antes de entrar, mas ela não está aqui. Vamos ver aqui se eu consigo localizá-la novamente. Magna. Ainda não. Fazer o seguinte, pessoal, eu não estou localizando a professora aqui. Eu vou sair, mas eu volto. Ah, ela chegou. Pronto. Vamos lá. A professora está aqui. Ela já pediu. O Magna ajudou bastante. Ela já chegou. Já está aceitando aqui o convite. Pronto. Olá. Então, Olá, boa gente, tarde. boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hora de tirar dúvidas sobre o período letivo suplementar de graduação, que vai começar no dia 17 de agosto. E a gente Isso. convidou a pró-reitora Magna do Carmo Silva, é pró-reitora de graduação, e ela vai aqui fazer alguns esclarecimentos e vocês vão poder tirar suas dúvidas. Esperem um pouquinho para colocar as perguntas, porque a professora ainda vai fazer algumas explicações iniciais e aí depois vocês podem ir colocando as perguntas. Eu sei que há várias dúvidas. Professora Magna, muito boa tarde, agradeço demais sua participação aqui na nossa conversa. Boa tarde a você, Vitória, e a todos que estão aí, né, nos acompanhando. É bom falar com o estudante, porque está todo mundo aí mandando. Baixa a câmera, ajeita a câmera, tá? Eles falam, está um É, pouco baixa mesmo. Eu queria mexer porque, de repente, já aconteceu comigo, eu derrubei no meio exatamente, do já live. foi. É, exatamente, é Aí melhor não mexer já muito. aconteceu. Magna, Tá bom. tá ótimo. Estão dizendo aqui que você está elegantíssima. Vamos lá, Magna. Obrigada. O CEP aprovou este mês, o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aprovou este mês a resolução que define esse período suplementar, que é o 2020.3, né, como a gente está chamando. Mas Uhum. antes de chegar a esta resolução, que foi aprovada, houve uma consulta à comunidade. Eu gostaria que você explicasse como foi esse processo de consulta, né, tanto a estudantes como aos professores. Houve também um amparo técnicos, mas com outro fim. Vamos falar Sim, especificamente dessa para professores e para estudantes. tá, joia. Bem, desde o momento que nós suspendemos as aulas, né, lá para março, se eu não me engano, dia 16 de Dia março, 16 de março então, foram suspensos. uma primeira providência foi, de fato, suspender, porque não havia nenhuma indicação de que nós poderíamos voltar e ofertar esse ensino presencial. E aí começamos a construir, né, as possibilidades de como poder retomar de algum formato, né? Então, assim, fizemos várias tratativas com o MEC e dentro da própria universidade, até que no mês de maio
nós conseguimos, né, já tínhamos feito o acesso de todos os docentes e técnicos ao G Suite, né, começamos esse processo e foi finalizado em junho, e nós começamos então a fazer reunião com os coordenadores de curso. De início foram os coordenadores de curso, porque não adiantaria muito a gente querer fazer e as coordenações de curso não de certa forma, respaldarem uma possibilidade de alguma oferta. Então, fizemos 3 reuniões com os coordenadores de curso e, neste período, nós fizemos reunião também com os estudantes. Fizemos 2 reuniões com os DAs e uma reunião com o DCE. E, a partir desse momento, nós também sentimos a necessidade de fazer reunião com os conselhos departamentais, justamente para conversar com os demais docentes, com todos os departamentos e todos os cursos. Então, ao todo, chegam a ser mais de 17 reuniões, né, assim, coletivas, com muita discussão, com muito diálogo, e depois desse processo nós fomos construindo, na verdade, né, as diretrizes. Então, na primeira reunião nós tínhamos um slide bem pequenininho e depois ele foi sendo agregado, até que no final nós construímos todos os itens. Claro que, em paralelo, à medida que nós íamos discutindo e vendo que aquelas propostas eram bem aceitas ou que a maioria da comunidade dava um sinal positivo, nós íamos também elaborando o documento. Então, finalizamos esse processo e abrimos a discussão para o CEP. Então, essa discussão, como eu estou costumando dizer, foi um documento que veio do chão da UFPE. Né? Ele não foi criado no gabinete para ser apresentado à comunidade. Na verdade, fizemos um diálogo e construímos o documento. Amplamente discutido com a comunidade, isso é muito bom. Sim. Magna, antes da gente falar o que é este semestre suplementar, esse período letivo suplementar, as pessoas sempre perguntam o que aconteceu com 2020.1. O CEP também decidiu que ele continua suspenso. Aí eu gostaria, na mesma pergunta, que você respondesse um pouco sobre 2020.1 e as pessoas que iam entrar na segunda entrada deste ano, né, o 2020.2, elas também perguntam o que aconteceu com ele. Já vi pergunta aqui sobre isso. Então, eu acho que antes da gente falar do suplementar, vamos falar o que é que ficou decidido em relação aos 2 períodos deste ano, um está suspenso, o outro não foi iniciado, que as pessoas perguntam bastante o que vai acontecer, né, em relação a esses 2. Sim. A partir do momento que nós suspendemos 2020.1, né, ele está suspenso. Então, isso aí todo mundo já sabe. E por que ele está suspenso? Acho que é importante falar, né? O 2020.1 é um semestre, digamos, obrigatório. Ele não tem a possibilidade de ser ofertado, como a gente está fazendo agora, de forma facultativa para os que podem, os que querem aderir, da mesma forma para os docentes e estudantes, porque ele é um semestre regular e sobre ele incide todas as regras da universidade, inclusive regras de lei maior, que é a lei LDB. Então, nós tivemos que suspender porque à época, nós não tínhamos a condição nem de ofertar para todos os estudantes, porque 1/3 da universidade tem questões de equipamento, vulnerabilidade e tal, e banco de dados e outras questões socioeconômicas, mas também os docentes, eles precisavam passar por um processo que ainda estão passando de formação, né? Para você ter uma ideia, Vitória, toda a universidade, ela não tem, na graduação presencial, 0% de disciplina nesse formato EAD ou remoto. Né? Então, nós temos aí um trabalho de formação. Então, quando nós suspendemos, nós pensamos em alternativa, então esse calendário vem como alternativa. 2020.1 continuará suspenso até nós termos condições de ofertar a todos os estudantes. Também estamos trabalhando para isso, né, através de vários programas e várias ações, tanto de aquisição de equipamentos como de banco de dados, né, que é mais capitaneada aí pela PROAS, né, que lida com a questão da vulnerabilidade. Mas também temos feito um processo de formação dos docentes. Nós temos 3 ciclos aí de formação acontecendo na universidade. Nós também estamos preparando, já publicamos o guia do estudante, mas está saindo também o guia do docente e o guia do coordenador e o guia também pelo NACE para tratar com as questões de acessibilidade de pessoas com deficiência, né, e transtornos. E esse semestre será retomado, sim, ele vai ter que ser retomado,
mas não vai ser durante o calendário de 2020.3. Então, assim que Aulas nós presenciais retomarmos... esse ano Não. não teremos, isso é uma certeza. Não, na verdade, Presenciais. a resolução de 2020.3, ela já coloca essa observação, né? Que Uhum, nós não uhum. temos agora, porque nós não temos nenhuma liberação para aglomerações. A questão Isso. maior da presencialidade não é abre ou não abre, é aglomeração. Então, pense, imagine que eu tenho uma turma com 60 alunos e eu preciso ofertar o mesmo professor para 60 alunos. Eu não Uhum, tenho como multiplicar o professor 6 vezes para ele ofertar para 10 alunos. Então, é uma questão operacional. Esse semestre suplementar, ele veio também por isso. Porque à medida que uhum. a gente adiantar, digamos, alguns componentes agora, a gente vai poder diminuir um pouco o fluxo mais para frente. Mas você perguntou de 2020.2 também, né? Porque Então, as pessoas que passaram por segunda entrada perguntam. exatamente, exatamente. Então, veja, o aluno da primeira entrada, que é o que passou em 2020.1, ele já é aluno da universidade, ele já está matriculado. Então, esse aluno que já estava matriculado, fazendo suas disciplinas, já é nosso aluno regular, ele vai poder se matricular agora, no que ele quiser. Porque esse semestre é o que você quiser matricular. Não precisa ser só do primeiro, do segundo, do terceiro. Se ele Então, é quiser bom a gente vaga... esclarecer, professora, quem pode participar É, e se essa participação ela é obrigatória para o aluno, pronto, para eu ele ficar sabendo, obviamente, e para o professor também existe a opção de sim, oferecer. Pontos que sim, sempre nos perguntam. pronto, eu vou complementar com essa pergunta. Então, só para terminar a primeira questão. Então, 2020.1, ele está suspenso por esses motivos, ele será ofertado, sim, e o tempo da oferta depende das condições de vulnerabilidade, depende das condições também de saúde, né, sanitária, mas também a gente está estudando como vai ser essa oferta. Se a gente vai poder ao retomar, se a gente vai poder flexibilizar alguma coisa, já que já se passou quase um ano. Então, a gente está fazendo esse estudo e sairá, não agora, mas mais para o final desse período agora, né? Uma nova resolução e a gente vai fazer de novo esse momento de construção coletivo para que a gente construa uma nova resolução para todo o ano, digamos, acadêmico de 2020, que inclui 2020.1 e 2020.2. O aluno que passou só no segundo semestre, 2020.2, ele é um aluno, na verdade, ele não é aluno ainda, né? Sim. Estudante. Ele tem a vaga garantida na universidade. Tem gente que Já pergunta isso, eu vou perder minha vaga, não Exatamente. vai. Não, a vaga dele está garantida, ele está cadastrado, ele só perde se ele desistir. Mas se ele não desistir, a vaga está garantida. E esse aluno vai ser chamado para fazer a matrícula assim que a gente começar 2020.2. Então, essa questão de quando vai começar 2020.1 e quando vai começar 2020.2 é o nosso próximo, digamos, etapa de discussão. A gente vai ter que discutir, botando 2020.3 aí no ar, todo mundo se matriculando e funcionando, aí a gente vai começar a discutir a próxima etapa, que é essa. E aí tem várias Vou questões, colocar. desde as questões de acomodação das turmas, até a questão de se vai ter uma nova oferta, se não vai. Muito estudante pergunta isso, mas isso vai depender de como a gente vai construir essa resolução. E para isso, eu acho que a Vou colocar Prograde aqui, está aberta. Diz, pode dizer. Magna, é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Eu ia entrar na segunda entrada, eu posso participar desse semestre suplementar? Ainda não. Não, não porque a pessoa que está na segunda entrada, ela não é aluno regular Isso, ainda da universidade. Ela para tem deixar bem direito à claro. vaga, mas ela não é. Veja, a partir do momento que você passa numa vaga, você tem um direito à vaga. Mas para você Uhum. ser aluno, você tem que efetuar a matrícula nas disciplinas. O semestre não começou. A gente não começou nem, quer dizer, a gente só teve 15 dias de aula de 2020.1. É verdade. Agora, claro que a universidade está estudando, Vitória, os melhores caminhos para tentar fazer com que esse período não seja muito longo. Essa é a nossa Sim. preocupação. Né? Quando a gente for discutir isso com a comunidade, eu acho que a gente vai ter que pensar que estratégias válidas precisam ser válidas, né? Que estratégias válidas a gente pode apresentar como solução para minimizar, digamos, o tempo tão longo, né? E aí tentar fazer algo que tem que preservar a carga horária, isso não tem como diminuir, porque está na legislação e é uma opção também da universidade, né? Preservar pela qualidade dos cursos, mas ao mesmo tempo a gente
provavelmente não vai voltar se não tiver vacina 100% presencial. Provavelmente não, porque nós sabemos que se a gente botar 60 alunos de uma vez numa sala, né, é um caos. Mas aí imagine 34 mil alunos circulando pelo campus. Então é difícil, Fora os três técnicos, campos. professores. Fora técnicos e professores, uma comunidade maior de 50 mil pessoas. Então a gente vai ter que Magna, pensar em estratégias híbridas, tá certo? tá certo. Outra pergunta que fazem sempre. Eu tranquei semestre passado, eu posso participar desse semestre suplementar? E aproveitando, alguém me perguntou aqui, gostaria que você comentasse se há prioridade para o aluno concluinte para fazer as disciplinas desse semestre 2020.3. Boa pergunta, as duas. Veja, então a primeira pergunta é em relação a quem pode se matricular, né? Então, assim, quem pode se matricular, resumindo, é isso. Então, veja, qualquer aluno da universidade pode se matricular. Certo. Do primeiro ao último período e até os desblocados. Pode se matricular também aluno que está em mobilidade ainda. Porque como a aula é toda remota e é um semestre extra, não tem problema. Pode se matricular o Sim. aluno que trancou o semestre passado, porque tem que pensar que é como se a gente tivesse construído uma coisa, um apêndice, é uma coisa extra, que não está dentro do organograma normal da universidade. Então, tudo que você fizer nesse período, se for positivo para você, será valorizado, será considerado. O que você fizer e der errado, será apagado. Exemplo, as disciplinas que a pessoa reprovar não vai entrar no histórico. As que ela aprovar, vai entrar no histórico. Então, se eu estou fazendo o semestre e aconteceu um problema com a minha família, adoeceu, ou eu adoeci, ou eu me chateei, tive algum problema, o que é que eu faço? Tem a possibilidade de trancar. Então, é um semestre que, na verdade, ele veio para agregar, ele veio para dar um suporte àquele aluno que quer voltar, que está, né, se sentindo desestimulado, tal, porque a gente sabe que pode ter um risco de evasão. Ninguém é culpado, né? Foi a pandemia que causou isso. Mas também tem aquele aluno que precisa concluir. Eu acho que eu vou aí na tua pergunta, né? Na questão da conclusão. Veja, Exatamente. Ele tem prioridade? Veja, a Constituição, no seu artigo 5, ela diz que a gente precisa tratar todos com igualdade. Então, o nosso SIGA, ele já tem os critérios estabelecidos do preenchimento das vagas, né? Então, todos os alunos da UFPE já sabem que tem esses critérios lá estabelecidos. Então, você vai procurar as disciplinas que você quer fazer, né? E você vai se matricular em todas as disciplinas que você deseja, sabendo que o estudante ele pode até 300 horas. 300 horas significa que você fecha um horário inteiro do dia. Se você é um estudante que está no penúltimo ou último período, 80% do curso já, você pode se inscrever até 450 horas. Fora isso, você tem atividade de TCC, disciplina de TCC, estágio, laboratório. Nenhuma dessas disciplinas que tem características próprias, que são essas práticas, elas entram nesse quantitativo. Então, na verdade, o estudante vai extrapolar de 300 e 450 horas, porque isso é só disciplinas, digamos, que são aquelas eletivas e obrigatórias, e aí eu já estou respondendo uma pergunta que eu terminei olhando aqui no chat, que eu sou curiosa, que perguntaram o tipo de disciplina, né? Eletiva e obrigatória, sim, gente. Qualquer disciplina, eletiva, obrigatória, optativa. Quem vai definir isso? O curso, o departamento e o docente. Né? Eu recebo alguns comentários dizendo assim, porque não obriga o docente a dar aula. Vejam, a mesma isonomia que a gente quer para o aluno, a gente quer para o docente. Primeiro, nenhum docente da universidade trabalhou desse formato. Então, imagine uma disciplina que existe na universidade, ela vai mudar completamente, porque é um outro formato. Ele vai preparar um outro tipo de aula com um recurso que ele não é acostumado, que ele está se formando. Ele também tem as suas inseguranças, ele tem as questões sociais, ele tem as questões familiares e ele também pode estar passando por outros problemas. Então, é por isso que esse semestre, digamos, ele é um semestre de experiência, não só para os estudantes, mas para os docentes. Porque o próxima oferta, e aí se nós fizermos 2020.1, aí essa sim, ela vai ser, digamos, obrigatória, é um semestre regular, com todas as obrigatoriedades de um semestre, tanto de oferta quanto de adesão. E aí o estudante que não quiser participar de 2020.1,
Se ele não tiver feito agora, ele vai ter que trancar o semestre, como é todo semestre normal. Nós estamos conversando com a professora Magna do Carmo Silva, ela é pró-reitora de graduação. Professora, eu vi uma pergunta aqui, já passaram várias perguntas, mas eu estou guardando. Uma é meio difícil agora de responder, a pessoa já querendo saber, e se eu passar no SISU 2021.1 e 2021.2? Exato, Tá. mas são dúvidas, né? E a outra pergunta, Marcos, ele pergunta aqui, se há a possibilidade de ajustar a matrícula de 2020.1, acrescentar disciplinas, caso, se, por exemplo, ele vai pagar paga 2 disciplinas agora. Aí ele, eita, agora eu vou ajustar aquela que eu fiz no passado. Então vai ter essa possibilidade de ajustar as disciplinas? Pergunta de Marcos. E a outra, as pessoas querendo saber se eu passar, como é que fica, né, o 2021. Não, vamos são lá. Perguntas extremamente pertinentes, né? Eu também ficaria preocupada. Veja, se tivesse para fazer, né? Primeiro, uma coisa que eu queria acalmar todo mundo, né? A pandemia não só foi na UFPE, tá? A pandemia foi no mundo todo. Então, todo mundo está transtornado. Todas as universidades do país e fora do país, né? Então, assim, o atraso, entre aspas, da entrada não é só aqui. Então, todo mundo está com o calendário suspenso. Nenhuma universidade do país, né, das 38 que já começaram a fazer alguma atividade como a gente está propondo, voltaram para o semestre regular. Mesmo quem voltou com o nome 2020.1, voltou, assim, ofertando só algumas disciplinas, limitando as disciplinas, não ofertando TCC, não ofertando estágio, não ofertando práticas, só as teóricas. Então, assim, cada universidade viu qual era a melhor opção. Na federal, nós achamos que é melhor a gente ofertar o que pode agora, para que quando a gente retome, a gente tenha um menor quantitativo de alunos. Porque se eu tenho... Aí eu vou responder a pergunta do SISU. Se eu tenho um menor quantitativo de alunos, eu consigo mexer no meu calendário para fazer uma oferta, digamos, mais enxuta, e aí o aluno que vai entrar no SISU, ele entrar mais rápido. Porque o aluno que vai entrar no SISU, esse só vai poder entrar quando acabar 2020.2. Então, veja, hoje eu tenho na fila o aluno que quer fazer 2020.1, o aluno que quer entrar na federal para fazer 2020.2, e eu tenho quem ainda nem fez SISU, que vai fazer e só pode entrar depois que 2020.2 acabar. Então, tudo isso, esse semestre agora, ele vai facilitar muito isso. Porque se a gente consegue enxugar 2020.1, a gente consegue abrir para outras coisas, que aí é a segunda pergunta sua, que o aluno pergunta, né? Mas se por acaso eu fizer agora, e um aluno que faz tudo agora, ele vai ficar 2020.1 parado? Obviamente que não. É para isso que a gente quer discutir com vocês, né, com os estudantes, com toda a comunidade, justamente isso. Tudo vai depender de agora, porque se agora a gente tiver uma boa adesão dos estudantes e uma boa adesão dos cursos, com certeza a gente vai diminuir a demanda de 2020.1 e a gente vai poder reabrir para outras coisas. Então, tudo depende. Então, por isso que sempre que me perguntam, Vitória, eu digo assim, não tem como dizer agora, porque tudo depende muito dessa oferta. Essa oferta, ela vai nos ajudar a pensar como vai ser o próximo semestre, que é 2020.1, e como vai ser também a entrada do SISU. Há uma previsão que a entrada do SISU ela só ocorra no segundo semestre do ano que vem, e lá para outubro, né? Se a gente conseguir fazer o ano de 2020 ano que vem. Queria rapidamente só falar uma coisa, que a gente precisa separar o que é ano letivo de calendário civil. O ano letivo é 2020.1, 2020.2. O calendário civil é de janeiro a dezembro. Então, isso não quer dizer que todo ano civil combina com o calendário, né, letivo. Às vezes combina, mas quando, por exemplo, é período de greve, não combina. Então, claro, uma coisa não tem a ver com a outra. Já aconteceram várias vezes. Isso. Acho que é Magna, isso. Eu vou colocar para você algumas perguntas. Uma que me fizeram outro dia, a gente responde às perguntas que chegam aqui no Instagram, e era o seguinte: se a disciplina que eu me matriculei lá em 2020.1 for oferecida agora, nesse período suplementar, aí eu faço essa disciplina, como é que fica lá? Vai ser possível voltar atrás e resolver isso?
E eu vou aproveitar, você entendeu essa pergunta? Eu vou Mais colocar ou mais uma menos. que aí. Dá uma, explica um Vamos, pouquinho. eu me matriculei, faz de conta que eu sou aluna, me matriculei em 2020.1 em português 1. Aí Certo. ela vai ser oferecida agora, no suplementar. Ah, tá. Aí eu vou lá e faço. O que é que eu faço com aquela matrícula que ficou lá em aberto para Certo, continuar depois? certo. Foi uma pergunta que foi feita. E Renata Lécio, eu não sei se isso aqui é da sua alçada, mas eu vou colocar a pergunta dela. A retomada dos estágios 2020.1, que é a coordenação de informação para o trabalho está organizando na diretoria de gestão, será obrigatória para estagiários? Eles poderão escolher voltar? Pronto, essas duas Tá, perguntas para você responder, e a gente vai tá, vendo outras, e tem perguntas aqui que eu selecionei também. tá bom. Bem, a primeira, né, é essa relação da matrícula. Veja, tudo que você se matricular agora, se você já estava matriculado em 2020.1, você vai ser, caso seja aprovado, né, claro, você vai ser automaticamente liberado. Porque o próprio SIGA já vai reconhecer que você pagou a disciplina, né? Pagou entre aspas, tá? É a linguagem dos estudantes. Então, Sim, sim. você, lá no seu histórico, já vai ter a nota. Então, o próprio SIGA já libera você da disciplina. Ele não vai permitir que você faça uma coisa que você já fez. Então, isso é automático. Então, se eu tiver 5 disciplinas e eu conseguir me matricular agora nas 5 e for aprovada nas 5, é aquele caso que eu falei, 2020.1, provavelmente eu vou poder fazer outras coisas. Porque se a gente aprovar, porque tudo isso vai depender da comunidade, do que a gente construir dessa nova resolução que vai ser só para depois. Eu estou falando muito porque a angústia do aluno agora é com 2020.1. Então, 2020.1 só vai acontecer quando acabar 2020.3. E tudo vai depender de 2020.3. Tá? Mas, assim, Claro. isso está, sim, já na nossa perspectiva. O aluno que já foi dispensado da disciplina, ele não vai ficar sem fazer nada. Ele não vai passar 4 meses sem fazer nada, obviamente. Então, é uma forma também de a gente fazer o fluxo. Agora, é claro que não vai ser só presencial. A gente vai ter que trabalhar, de repente, de forma híbrida. Né? Algumas coisas presenciais, algumas à distância. E quem vai definir isso vai ser a Prograde, junto com as coordenações e os estudantes, os docentes, toda a comunidade, que a gente vai construir uma nova resolução. Tá bom? A segunda questão do estágio, a gente já colocou na resolução o seguinte, são duas coisas diferentes. O estágio não obrigatório, que é aquele que o estudante faz, geralmente com a empresa, com a escola, recebe algum recurso, tal. Esse estágio já está liberado desde março. A gente não cancelou. Até porque incide em questões para os estudantes, né? Vulnerabilidade, questões financeiras e outras. Então, desde que houvesse segurança e distanciamento social, tal. E graças a Deus não aconteceu nada até agora. Então, continua liberado, não obrigatório. O estágio obrigatório, esse antes estava suspenso. E só estava liberado 4 cursos pela resolução do MEC, né? Que era medicina, farmácia, físio e enfermagem. Agora, a partir dessa resolução, nós liberamos qualquer estágio, em qualquer curso. Porém, esse estágio ele tem 2 condições. Ele pode acontecer de forma presencial ou de forma remota. Quem vai definir se é presencial ou remota é o curso, junto à coordenação de estágio, ao orientador de estágio e a concedente, que é a empresa ou o lugar que ele vai fazer o estágio. Esse é o obrigatório. A adesão também é voluntária do estudante e do curso. Nós temos vários cursos que não vão ofertar agora estágio. Nós temos cursos que vão ofertar estágio. Assim, de primeira mão, dizer para vocês que vai ser publicada ainda, mas a gente está construindo uma instrução normativa para o estágio. E nessa instrução normativa, nós flexibilizamos mais ainda. Então, veja, além dessa divisão de obrigatório e não obrigatório, presencial e à distância, a gente também flexibilizou a divisão dos semestres. Então, se o aluno já estava matriculado em 2020.1 em estágio, e houver a oferta desse estágio pelo curso, o curso decidir que vai ter o estágio, esse aluno não precisará se matricular de novo nesse estágio, porque ele já tem uma matrícula. Então, esse aluno pode continuar o estágio, porque o estágio não é disciplina. É um componente curricular, como extensão, pesquisa, outro, entendeu? Entendo. O aluno que não estava matriculado em estágio, em 2020.1,
Se o curso abrir uma nova oferta, esse aluno pode se matricular. Então, vejam que eu estou botando muito se, porque como o estágio, ele é, digamos, é uma prática profissional e que é acompanhada de perto por todos os órgãos de controle, ele também se configura como, digamos, a prática mais difícil, porque o aluno está em outro espaço, com outras pessoas, né, que pode causar alguns problemas, principalmente nesse contexto de pandemia. Então, o curso, cada curso está decidindo se vai liberar ou não o estágio e qual será o formato dele. Mas a instrução normativa que nós estamos construindo aí com a DGA, pela professora Kátia, né, que está à frente, tá bem assim, didática, bem clara, e os cursos também já estão recebendo informações da Prograde, tá bom? Em relação a isso. O guia, gente, que a professora citou há pouco, eu fixei nos destaques do Instagram uma chamada para ele. É bem importante que vocês leiam. Tem várias informações lá de interesse em relação a esse semestre suplementar. E vamos voltar para ele, professora. Eu gostaria que você falasse um pouco o que é esse semestre suplementar, como as pessoas vão poder participar, de que forma serão ofertadas as atividades, como serão essas atividades. Fizesse um resumo do que é esse semestre, como as pessoas podem participar. Eu vi que estava assistindo, não sei se ainda está aqui, o Fábio Chicu, que é lá da Superintendência de Tecnologia da Informação, e a pessoa que está à frente desse trabalho de adesão ao G Suite, que é importante para participar dessas aulas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o semestre, um resumo do que ele é e como participar. Tá bom. De início, eu também aqui vi muitas perguntas da EAD. Não sei se está na tua listinha, mas eu vou aproveitar e já falar, porque tem a ver com o semestre. Eu estou com várias perguntas aqui represadas ainda, mas assim, veja, senão a gente não fala do semestre. O semestre suplementar, ele não, já de início, ele não vai incluir os cursos de graduação EAD, tá? Tem um capítulo nele que diz, na resolução, que diz que esse semestre, ele não é destinado aos cursos de graduação EAD. Por quê? Porque os cursos de graduação EAD já têm todos os equipamentos, já tem as condições. O aluno que entra no curso, ele já entra para ter aula remota mesmo, não remota, mas na modalidade EAD, que é diferente de remota, e esse curso vai ser retomado. Nós já encaminhamos ao CEP a resolução de retomada e provavelmente a retomada das graduações EAD, que são 5 cursos na universidade, vão ser a partir de agosto, tá? Então vai ter um calendário de matrícula, tudo direitinho. Então, tirando EAD, agora os 104 cursos presenciais, esses estão dentro do calendário acadêmico suplementar. Rapidamente, esse calendário, ele trata de atividade remota e não EAD. Para ser EAD, teria que ter tutor e toda uma estrutura que já é normatizada na legislação brasileira. Então, é uma atividade que as universidades públicas criaram para dar conta desse período de pandemia. Né? É algo que veio para este momento exclusivo. Ele não tem a pretensão de se estender e ficar implantado na universidade, até porque o nosso curso é presencial, não é à distância. Esclarecido isso, então o estudante, ele fica facultado participar desse calendário a partir da oferta das disciplinas. Então vai ter um período próprio em que o estudante vai acessar o seu SIGA. O estudante do primeiro período, ele precisa olhar no manual, no guia, porque no guia, no final, tem um tutorial para ele fazer o cadastro dele no SIGA. O estudante, todos os estudantes precisam, que vão aderir ao semestre, eles precisam se cadastrar no G Suite. Também no guia tem um tutorial, porque se não se cadastrar no G Suite, não consegue participar das aulas que serão nesse ambiente. Então, esse estudante vai acessar o SIGA, vai se cadastrar nas disciplinas e vai aguardar a homologação pelos cursos. Os cursos vão homologar, tem um período de ajuste de matrícula pela coordenação do curso. Geralmente o curso amplia um pouco as vagas, né, dependendo da demanda, mas isso é a critério de cada curso, né? Não há nenhuma imposição, porque a própria legislação brasileira ela dá autonomia ao curso para tomar essas decisões. E aí o estudante matriculado ele vai cursar. No andamento das disciplinas, você tem a carga horária síncrona e assíncrona. A carga horária síncrona, ela vai de 10% da carga horária do curso até 70%. Então, quando você fizer sua matrícula no SIGA,
Você, por exemplo, você quer se matricular em 5 disciplinas no horário da manhã do seu curso, no SIGA vai ficar fechado o seu horário. Porque o SIGA ele vai registrar o horário total da disciplina. Isso não quer dizer que você vai, por exemplo, numa disciplina que é segunda-feira, de 8 às 12, você vai ficar de 8 às 12 lá na frente do computador. Não. E naquela carga horária, o seu professor vai dizer, olha, as nossas atividades presenciais, online, síncronas, resumindo, síncronas, elas serão toda semana de 9 às 10. Então, o restante do horário é para você fazer as atividades assíncronas, que são aquelas atividades que o professor vai passar e que você não precisa estar na frente ao vivo, assim como a gente está agora, conversando, nem fazendo em classe virtual. É uma atividade que você vai fazer de pesquisa, de leitura, de preparação de exercício, de resolução, de fichamento de texto e outras coisas, tá? Então, matriculado, cursando, teve um problema, pode solicitar o trancamento. Tem um formulário na resolução e já está na página da Prograde, o formulário em Word para baixar e preencher. Manda para a sua coordenação do curso e a coordenação pede o desligamento da disciplina. Chegou no final do semestre, você tem boas notas, frequência, passou, aprovado. Essa disciplina entra no seu histórico e é eliminada de 2020.1. Reprovado, essa reprovação sai do seu histórico e você continua matriculado em 2020.1. Quando chegar 2020.1, que a gente vai regular como vai ser, aí a gente vai ver se você pode ir lá modificar ou não, se pode acrescentar ou não. Mas isso não está em discussão agora, porque a gente não tem nem a resolução ainda para discutir. A gente vai discutir dependendo de agora. E uma outra informação muito importante é em relação à acessibilidade e a livros, a bibliografia. Veja, a Biblioteca Central já enviou comunicado a todos os cursos pedindo que os professores, as coordenações encaminhem e-books que vão adotar na disciplina para que a biblioteca possa estar viabilizando isso. Também já foi feita uma parceria com várias bibliotecas virtuais para que vocês possam ter acesso a outros livros, né? Além disso, os professores estão autorizados a terem acesso aos livros que estão na biblioteca, eles vão lá com todo o protocolo, pegam o material, e esse material eles vão viabilizar para vocês. Em relação à acessibilidade, o NASCE, dentro desse calendário, né, que é uma preocupação dos estudantes que têm deficiência auditiva, visual, baixa visão, tá. Então, esses estudantes já são cadastrados pelo NASCE, né? Hoje em dia, nós temos cerca de 450 estudantes na UFPE que têm deficiência, são pessoas com deficiência e transtornos. Esses estudantes já são acompanhados pelo NASCE. Então, o NASCE está preparando um manual para os professores e coordenadores, orientando como lidar com esses estudantes no ambiente virtual. Ao mesmo tempo, o NASCE já tem tanto o período que esses estudantes são matriculados, como já tem os cursos. E o NASCE dará essa assistência, tanto com os intérpretes de Libras, que tiveram o seu contrato renovado, como com outras dificuldades que os estudantes possam apresentar. Além disso, nós temos um grupo de estudantes que é acompanhado diretamente pelo NASCE com apoio pedagógico, que vai continuar de forma remota. Inclusive, o NASCE está abrindo uma sala virtual para atender remotamente os estudantes. Né? Isso também está em vias de... Vocês estão tendo a primeira mão, tá? Porque isso também vai ser divulgado aí, tanto o manual da acessibilidade como essa sala virtual. Então, esse calendário suplementar, ele comporta essas informações. Agora, quais as disciplinas serão ofertadas, vocês precisam acompanhar a publicação do curso de vocês. Os cursos de vocês estão na fase de definição das disciplinas, escolhendo o que é que vai ofertar, como vai ofertar, quantas serão as vagas, tudo. Então, eu oriento, sempre tenho orientado aos DAs e a todos os estudantes, principalmente os DAs, né, e o DCE, para entrar em contato com as coordenações, para identificar, para conversar, para sugerir, porque, assim, nada melhor do que vocês que têm interesse em participar, tá? Então, isso aí é importante. E uma última coisa que eu esqueci de falar desse calendário suplementar, que aí eu acho que eu já falo de várias coisas, tem duas questões que são importantes, que é a monitoria e a questão dos laboratórios. Veja, nenhuma atividade de laboratório presencial foi autorizada, pelos motivos que eu já disse. Agora, mas os docentes, eles poderão ir lá gravar as aulas para trabalhar com vocês remotamente, os que se matricularem nas disciplinas que forem ofertadas,
E os estudantes que são concluintes, nós temos vários estudantes concluintes que precisam do laboratório para fazer a experiência, né? Para fazer o experimento, para produzir. Então, desde que haja segurança, que seja autorizado pelo orientador, coordenador, direção, está todo um roteiro lá na resolução, isso vai ser permitido, tá? Então, já há essa flexibilidade. Uma outra coisa da monitoria, e aí é bem importante, é que todos os monitores que fizeram a seleção de 2020.1, essa seleção não foi eliminada, ela está no ar. Então, a Prograde não pode, por questões legais, abrir uma nova seleção que envolva recurso financeiro, porque há uma seleção aberta que só foi paga uma primeira parcela e suspenso porque não tinha aula. Como nós vamos retomar a aula e nós já temos os monitores selecionados, então, caso a sua disciplina seja ofertada, você pode participar da monitoria em 2020.3 e esse período será acrescido para você. Então, isso, você continua em 2020.1 quando voltar, mas tem a mais 2020.3. Você precisa assinar um termo de ciência que vai participar e que tem condições. Mas a gente pode abrir monitoria voluntária. A gente não pode abrir envolvendo recursos. Então, a gente vai abrir uma monitoria voluntária, o edital já está no ar, para os estudantes que quiserem fazer. E é importante fazer monitoria? Sim, porque a monitoria ela computa para a carga horária complementar. Ela não só computa, mas computa também para quem vai querer fazer seleção de mestrado futuramente, porque ela conta como experiência de ensino. É como se você tivesse tido uma experiência de ensino superior, por exemplo. Então, ela pontua muito. Então, acho que são as informações, digamos, Vitória, mais importantes. Não sei se faltou alguma outra do calendário suplementar, mas que eu esteja me lembrando, são essas. Eu vou ler algumas perguntas aqui, depois a gente dá uma passada rápida em relação ao calendário, mas ele está lá disponível no site da Prograde, que ainda tem um antigo endereço, né, ufpe.br/proacad, mas ele já está lá disponível. Eu acho que quando você falou aí do e-book, respondeu a pergunta de Maciel Oliveira, ele gostaria de saber se a bibliografia básica ela deve permanecer no anexo 1 da resolução 8/2020, você falou bastante aí sobre os e-books, né? Outra pessoa pergunta a possibilidade de ter outro período remoto após esse. Alguém pergunta aqui sobre a matrícula, você já falou bastante sobre 2020.2, está perguntando se fica para o próximo ano. Essas questões ainda vão ser decididas, a professora já falou. É que como as pessoas vão entrando, Magna, às vezes elas não ouviram o que já foi explicado, né? Mas Magna pode reforçar isso aí. E para fechar, para não ficar muitas perguntas, alguém pergunta aqui como fica a questão do TCC. Vai ser feito normalmente com apresentação remota? É uma boa pergunta. Então, em relação aos e-books, eu acho que você já contemplou bastante a pergunta que a pessoa fez em relação à ementa. E, se puder repetir, em relação a 2020.2, a pessoa quer saber quando será feita a matrícula. Tá. Bem, em relação a TCC, né, ele já, na própria resolução já diz que tudo terá que ser feito remoto. Eu vi algumas questões, e aí acho que na sua fala também você pontua, né, que a maior dificuldade é a gente entender o seguinte. A regra é, 2020.3 só podem acontecer atividades remotas. A única atividade presencial que pode acontecer esporadicamente é o estágio, se o curso autorizar presencial. Por quê? Porque o estágio não forma grupo. Então, alguns estágios, por exemplo, na área de licenciatura, não serão autorizados. Porque ou não tem campo de estágio hoje, porque a maioria das escolas estão paradas, ou, se for para uma sala presencial, vão ter 30 alunos lá. Então, existem áreas que são mais complexas e que, infelizmente, a gente não tem o que fazer porque a pandemia aconteceu, né? Então, a gente vai ter que lidar com a pandemia. Então, hoje, só pode acontecer atividade de ensino se for remota. A única exceção é o estágio, que pode ser presencial, se tiver autorização do curso, do orientador e da coordenação de estágio e com toda a segurança, tá? Em relação, aí se envolve atividade em clínica, em laboratório e tudo. Então, se a atividade puder ser remota, por teleatendimento, pode acontecer. Se a atividade depender de presença, não pode acontecer. E por aí vai. Claro que
Isso, a própria resolução já diz que pode modificar se as Uhum. condições modificarem, tá? Em Uhum. relação ao TCC, é a mesma coisa. Então, o estudante que estiver fazendo o TCC, existe o TCC que é disciplina, então ele precisa ver se a disciplina vai ser ofertada, e existe o TCC que não é disciplina. O aluno é cadastrado no SIGA com os professores, mas ele não tem aula de TCC. Ele simplesmente tem um orientador. Nesse caso, já foi liberado desde março. Nós já Uhum. tivemos vários alunos que estão fazendo TCC. Depende muito do orientador ter condições e do estudante ter condições. Agora, o TCC disciplinar, esse já foi autorizado agora também, e todo o trâmite de defesa é remoto. Assim A como nossa, já é hoje na pós-graduação. a nossa Kátia Cunha está aqui ajudando, respondendo várias perguntas. São muitas perguntas, você Ah, deve estar vendo aí também. Eu vou segurando para poder fazer, né? Por exemplo, alguém perguntou aqui, e os concluintes 2020.1 poderão colar grau normalmente? Ela já respondeu sim, se integralizar o curso, ótimo. né? Ela já foi Ótimo. respondendo aqui. Qualquer aluno também, outra regra básica. Hum, Qualquer aluno pode concluir o curso. Então, vou dar uma situação bem assim. Então, vamos dizer hum, que o aluno estava o curso dele tem 10 períodos e ele estava no nono período, em uhum, 2020.1. Mas agora, em uhum, 2020.3, abriram todas as disciplinas que ele precisava para terminar o curso, vamos dizer, milagrosamente. Então, a carga horária uhum, dele dá para fazer. Fora isso, ele ainda tem o TCC e ele já fez estágio. É um caso assim que eu criei agora. Então, ele está lá, uhum. 450 horas de disciplina, mais TCC. Se esse aluno terminar tudo, ele cola o grau. Porque, veja, Concluiu? quem disse a pessoa. Concluinte, veja, quem disse a pessoa cola grau ou não é o SIGA. O SIGA, ele vai dizer ao Uhum, aluno: você está integralizado. Se você integralizou, você solicita a sua colação de grau. Agora, lembrando uhum, que para colar grau, o aluno também tem carga horária de atividade complementar, né, que ele uhum, precisa acumular e é fora do histórico dele, fora do uhum, horário dele de aula, né? Atividade com live, com outras coisas que ele pode fazer e que dê certificação. Se ele certifica e se o curso dele aceita, falar nisso, Vitória, é bom lembrar que a sim. gente fez um trabalho com os cursos e também colocou na resolução uma orientação para que os cursos, e está também no manual do coordenador isso, que os cursos Hum, ampliem o leque de possibilidades de aceitar atividades remotas como atividades complementares. Porque uhum. aí, como nesse período o estudante está fazendo mais atividades remotas, né? Então ele pode a desenvolver várias atividades, porque dificilmente alguém vai conseguir fazer uma atividade complementar presencial agora, nesse momento de pandemia. Uhum. Então, já é essa Olha, orientação para as coordenações. Filó Morena, agradecendo por você ter esclarecido em relação a 2020.1 e 2020.2. Muita gente perguntava, esse esclarecimento foi super importante, não só para ela, acho que para várias pessoas. Maurício pergunta como fica para os alunos de PIBIC, e a outra pergunta de Ade Ferreira ainda é questão de aluno concluir. Se a pessoa concluir agora, nesse período suplementar, ela vai colar grau só quando finalizar 2020.1? Em relação à colação de grau, quando você concluir o semestre, você cola grau. Não Uhum. precisa esperar. Porque para você que colou grau, não vai existir 2020.1. Você já Acabou. foi, o SIGA já fechou, o SIGA já disse a você, olha, ex-aluno, vai agora ser profissional, né? Então, não existe a possibilidade de terminar e ficar pendurado no SIGA, tá? O próprio SIGA já diz, você está integralizado. Em relação ao PIBIC, né, não é de competência da Prograde, mas já há uma resolução da ProPESC, né, agora, já há uma Sim. resolução no CEP agora que já vai ser publicada a resolução do PIBIC. O prazo anterior da entrega para quem está fazendo o PIBIC provavelmente deve ter alguma prorrogaçãozinha. Não sei se já saiu o calendário, mas geralmente há uma prorrogaçãozinha. Mas para quem vai entrar, o calendário já vai ser publicado nos próximos dias. Já há essa previsão. Até Já houve 2001, é, 2020.1, né? E ainda é falta sair o outro. Mas a gente fez até live aqui, fez esclarecimento. exatamente. Não sei se tinha Olha, outra questão que você perguntou e eu esqueci. não, acho que não. Kátia está ajudando bastante, viu? Porque perguntaram aqui sobre estágio, ela já respondeu. Ótimo. São muitas perguntas, a live é um É porque sucesso.
Olha, a maioria das perguntas são da diretoria de Kátia, da DGA. Ela está aqui ajudando extremamente. Olha, Milena pergunta... Foi dada alguma orientação aos professores para que eles priorizassem as disciplinas obrigatórias do último ano do curso? No CCJ, ela é do CCJ, estamos com problemas em relação a isso. E há uma orientação para priorizar disciplinas. Veja, a resolução traz essa orientação, né? A gente colocou na resolução preferencialmente e prioritariamente os concluintes. A oferta, né? Você está perguntando da oferta. Exato, agora, exato. Se há essa prioridade. Sim, a gente fez uma orientação que prioritariamente, né, se pensasse nas turmas, principalmente concluintes. Há um interesse de cada curso para isso. Agora, a gente precisa entender que não é só o aluno que está na pandemia. O docente também está vivendo a pandemia. Isso. E, além disso, veja, eu sou professora de uma disciplina que a minha disciplina geralmente não fica menos de 50 alunos. E eu nunca dei aula, olha, nem live eu nunca fiz na minha vida, primeira vez, estou estreando hoje. Então, veja, qualquer atividade que o docente vai ofertar, pela própria natureza do docente, ele tem que ser segurança na oferta. Então, os docentes estão se preparando para ofertar. Então, essa angústia que vocês têm de querer se matricular é a angústia que o docente está tendo em oferta ou não oferta, como é que eu vou ofertar? Eu já estou preparado? Já fiz formação suficiente? Eu estou me sentindo seguro, inseguro? Então, para isso que a gente está publicando esses materiais, é importante que os alunos leiam o material, não só dos alunos, leiam o material do coordenador, porque vai tirar muitas dessas dúvidas. E leia também o material dos docentes, porque quando a gente aprende como o professor ensina, a gente aprende melhor. Então, se você lê o material dos docentes e vê como eles vão te ensinar, você vai participar melhor das aulas e vai ter um melhor rendimento. Então, esse material, ele está de propósito na página da UFPE. A gente deve estar publicando em breve o do coordenador e o do docente justamente para isso. E o da acessibilidade, para que todo mundo leia tudo. E todo mundo tenha consciência. Vejam, a gente está vivendo um momento histórico, difícil, muito difícil da universidade. Eu não gostaria de estar nesse lugar, mas é o que a gente tem. Então, a gente vai ter que enfrentar esse momento com sabedoria, com cuidado, mas também não precisa ser de forma aligerada. Eu queria só ressaltar isso, Vitória, que eu acho que é importante. Veja, a oferta obrigatória da universidade é 2020.1, que é o semestre regular. Temos universidades que disseram assim, não vou ofertar nada e vai esperar quando for, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Universidade Federal de Pernambuco estudou formas e está trazendo uma proposta, porque a gente entende que tem situações e situações. Então, mas a gente não pode fazer uma oferta irresponsável. Então, a gente precisa pensar como vai ser essa oferta, a qualidade dessa oferta. E, de fato, o que não puder ser feito agora, não há problema, porque vai ser feito em 2020.1. Agora, a gente precisa entender que é como se a gente tivesse esticado o semestre de 2020.1 e dentro dele botasse o semestre 2020.3, para que a gente pudesse desafogar o outro semestre, que vai acontecer, tem que acontecer, né? Até porque o recurso que a universidade recebeu para funcionar, o recurso para tudo, foi vinculado a 2020.1 e 2020.2. E só para terminar, a questão da vulnerabilidade, que você não me perguntou, mas eu sei que é uma questão que vai e volta, vai e volta. Todos sabem que a pró-reitoria que lida com as questões de vulnerabilidade dos estudantes é a PROAS. Mas a Prograde, em parceria com toda a gestão e a PROAS, que está à frente desse processo, está lançando aí esse programa digital de adesão dos estudantes. Então, já há uma orientação no Manual do Estudante, né, para isso, já há uma ação da universidade para isso, tanto de aquisição de banco de dados quanto de equipamentos, e a nossa ideia é que a gente vá progressivamente atendendo a todos, para que a gente possa ofertar um 2020.1 de fato ampliado para todo mundo. Né? Então, a ideia é que a gente atenda aos que estão agora cadastrados e que a gente vá ampliando isso para todos. Mas essas informações mais detalhadas em relação à questão da vulnerabilidade, vocês podem
enviar e-mail ou entrar em contato com a Proaz, porque eles estão preparando o material também para divulgar para vocês, tá bom? Isso, foi aquilo que a gente conversou um pouco antes. São muitas perguntas ainda e não vai dar tempo da gente colocar tudo, porque a live, Magna, quando dá 1 hora, o Instagram ele encerra. E a gente procura não fazer quase 1 hora de live. Rapidinho passou. Aí são muitas perguntas. Eu posso até, se você tiver disponibilidade, a gente marca outra para conversar mais com os alunos. Impossível fazer tantas perguntas, mas eu acho que você contemplou várias das perguntas que eu estou vendo aqui, foram repetidas. Então, eu vou colocar umas coisas importantes aqui para vocês, pessoal. Vocês precisam usar o G Suite, é importante, para cursar essas aulas do semestre suplementar. Então, o fpe.br/G Suite tem todas as informações lá para vocês fazerem essa adesão. E vamos passar bem rápido aqui o calendário. De 29/7 desse mês até o dia 4, a oferta de componentes curriculares ela está sendo feita pelas coordenações do curso. Então, vai começar ainda dia 29. A professora falou que eles estão definindo, e isso vai, através do SIG, eles vão fazer essa oferta. Dia 4 de agosto sai o edital de matrícula, 2020.3. De 8 a 12 é a solicitação de matrícula no SIGA. Nos dias 13 e 14 tem o ajuste, né, da oferta. Dia 17 começam as aulas. E 17/11 é o último dia de aula, não é isso? Também temos exames finais no dia 24/11. E até 9/12 é o último dia para que essas notas sejam lançadas. Esse calendário está lá no site, vocês podem conferir com calma. O fpe.br/Proacad, que é o antigo nome da Prograde. Hoje o nome da Pró-Reitoria é Pró-Reitoria de Graduação. Super fácil de encontrar, vai lá no site da UFPE. E coloquei nos destaques do Instagram um link para o guia do estudante, que já foi lançado pela Prograde. Professora, a gente tem 3 minutinhos, eu vou deixar para que você faça as suas palavras finais, e se você tiver disponibilidade, e eu acho que é interessante, quiser voltar na próxima semana, a gente pode fazer outra live. A live com o professor Fernando José do Nascimento, assim que ele tiver já com tudo definido em relação a esse trabalho de inclusão digital, a gente pode fazer uma live com ele também, tá? O Instagram está à disposição. Foram muitas perguntas. Fábio Chicu acompanhou todo o nosso trabalho, nossa entrevista aqui, e ele é a pessoa responsável pela questão do G Suite. Entrem lá, que é super fácil aderir. Foram muitas perguntas, professora. A live realmente estava sendo bem esperada, viu? Então, 2 minutinhos, falei demais. 2 minutinhos, vou nem me despedir. Ó. Beijo para todo mundo. Só quero falar duas coisas. Não, fale, Magna. Acho que a gente pode pensar semana que vem em alguma coisa também, até talvez não comigo, mas talvez com Kátia. Sim. Que é da diretora de gestão acadêmica, até muda a carinha para vocês. Eu acho que pode, depois você vê com Kátia a disponibilidade, mas também eu acho que você pode selecionar as perguntas e mandar para a gente. E a gente pode fazer um tira-teima e disponibilizar para a Ascom, transformar em cards e soltar aí, é uma sugestão. Mesmo a gente já tem, Magna, anotadas várias perguntas, porque elas são recorrentes, inclusive. Pronto. Aí a gente pode mandar e preparar esse material para soltar aqui no Instagram. Excelente ideia. Pronto. A gente responde, faz um tira-teima para vocês e vocês soltam aí para os estudantes. Mas isso não impede a live, que eu acho que é interessante. E é importante que Kátia também participe, porque ela é a diretora de gestão acadêmica que vai lidar com os estudantes bem pertinho, né? Então, acho que é importante eu dividir com ela esse espaço e ela também contribuir com a gente. Tá? Alguém pediu aqui para... Não sei se ela vai aceitar, mas... A gente vê quem pode. Tem gente aqui perguntando, a live fica salva aqui no perfil. A gente também faz uma edição dessa live para disponibilizar no Facebook e no YouTube. Essa vai ser bem difícil de cortar alguma coisa, porque só tem informação importante. Foi ótima. E... entra lá no site também da Prograde, que é o fpe.br/Proacad, para vocês darem uma olhada no calendário, que é importante, não perder os prazos. Não deixem de conferir o guia, foi feito para vocês tirarem. Eu acho que muitas dessas perguntas estão lá, as respostas. Não é isso, professora? E a gente vai colocar essas perguntas, infelizmente, Magna, quando a gente salva, elas somem. Coisas do Instagram. Infelizmente. Mas a gente vai deixar essas explicações de uma forma mais resumida. Bernardo, que é funcionário da Ascom, faz uma excelente edição. Vai ficar tudo disponível. Temos 26 segundos para encerrar. Muito obrigada
E na próxima semana a gente Agradeço. pode fazer uma nova live. Muito obrigada Pronto. mesmo, Magna. Agradeço também. Beijo para todo mundo. E se cuidem, viu? E se matriculem. E entre em contato com os coordenadores, tá bom? Muito bem. Para ver. Tchau, gente. Beijo Muito para todo mundo. obrigada. Tchau.